Beleza. Oi, gente, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. Eu estou recebendo a Suelen, minha irmã, que é fisioterapeuta, mora nos Estados Unidos. Morro de saudades dela e hoje ela veio compartilhar com a gente mais uma vez um pouquinho sobre como é a intervenção ABA nos Estados Unidos. Eu gostaria que você me contasse, Mana, como é que funciona esse processo. Primeiro, seja muito bem-vinda. Oi, Mana, obrigada, é um prazer estar aqui com você no seu canal obrigada pelo convite. Vou contar um pouquinho sobre a minha experiência aqui com o tratamento ABA nos Estados Unidos e vamos lá. Vamos lá. Depois do diagnóstico, você deve ter recebido algum plano de intervenção e tratamento. Como é que funciona isso aí? Então, depois do diagnóstico, depois que você recebe o diagnóstico do impresso, né, da neuro, aí a gente consegue dar entrada para começar a fazer as terapias ABA, né, que são as terapias específicas para as crianças que têm autismo, com diagnóstico de autismo. Na época, o Thomas estava com 2 anos. E como que funciona? A própria neuro, ela mandou um papel para a gente com uma lista de várias empresas que fornecem o tratamento ABA, que trabalham com o tratamento ABA. E aí a gente pode escolher qualquer uma dessas empresas, que o plano de saúde ele cobre esse tratamento. Então, a gente não tem nenhum custo com isso, ainda bem, porque senão seria, acho que, um custo muito alto, porque são muitas horas de terapia. Sim. Porque a médica, de início, ela forneceu 25 horas de terapia para o Thomas. Então, a partir daí, a gente começou a pesquisar, né, sobre essas empresas, sobre qual empresa que era mais bem vista, bem falada, né? E uma coisa que nós temos aqui também, que é uma coisa muito importante, que eu acho que é importante para todos, né? Nós temos grupos de apoio aqui. A gente tem 2 grupos de apoio de pais brasileiros que moram nos Estados Unidos e têm filhos e têm crianças especiais. Então, isso é muito bom, que eu acabei conhecendo esses grupos de apoio. E nesses grupos a gente consegue conversar com as mães que já têm filhos já há algum tempo que fazem tratamento, então você consegue ter uma ideia qual que é a melhor empresa, qual que fornece isso, qual que fornece aquilo, então acaba ajudando muito a gente. São indicações, né? Você acaba... Porque quando a gente entra nesse novo universo, a gente não consegue ter parâmetro, o que é bom, o que não é. Exatamente. É algo muito específico também. Então, assim, essa rede de apoio, que são esses grupos de pais, fazem um trabalho excepcional, né? Quando trazem conteúdo de qualidade, né? Que é o caso dessas mães que você já até comentou comigo. Vamos lá, e aí? E aí a gente escolheu uma empresa, nós entramos em contato com essa empresa, e como todo lugar tem fila de espera, mas não foi demorado, o Thomas demorou 2 meses para ser chamado, e aí foi feita uma avaliação com o Thomas. Como que funciona? Aqui você recebe a terapia ABA em casa, você tem essa opção de receber em casa. Eles trabalham no ambiente da criança. Então, eles ficavam aqui com o Thomas 3 horas de manhã e 3 horas à tarde. Então, nós tínhamos 2 terapeutas que se revezavam, né, nos dias, e nós tínhamos a supervisora dessas 2 terapeutas que vinha uma vez por semana aqui acompanhar a terapia e fazer algumas mudanças, se tivesse necessidade, passar algum tipo de treinamento para os pais, mas enfim. Então, essa supervisora, só te interrompendo um pouquinho, essa supervisora é a BCBA? Isso, é a BCBA. Tá. E ela aí, também passa orientação para vocês? Ela avalia o que está sendo feito, certo? Pelos profissionais, colhe informação de vocês, se vocês estão satisfeitos, ou se de repente você quer, de repente, que o Thomas rompa em algo que está sendo mais essencial, por exemplo, ela ajuda vocês, ela também dá uma treinada em vocês, é isso? Sim, é assim, na verdade, Érica, como a gente tem a terapia em casa, a gente tem um treinamento diário, né? Porque a gente está ali acompanhando a terapia. Então, por exemplo, o Thomas, no começo, como ele não falava nada, então ele queria alguma coisa, ele começava a chorar, bater o pé,
E aí eu já ia lá para acolher ele, a terapeuta falava assim, não, mãe, espera. Então, assim, opa, eu não posso fazer isso. Aí eu ficava esperando. E aí ela falava, não, quando acontecer isso, você vai fazer desse jeito, desse jeito. Então, a gente tem um treinamento diário ali, é um intensivão, porque o Thomas tinha terapia das 8 da manhã até as 11 da manhã, a terapeuta ia embora, e aí voltava outra terapeuta das 3 às 6 da tarde. Então, assim, se a gente precisasse de um treinamento exclusivo para pais, a BCBA estava disposta a fornecer, mas não tinha necessidade, porque a gente tinha esse treinamento diário com a ABA, né, com a terapeuta que ficava aqui em casa. Querendo ou não, o manejo ele acaba sendo individual, porque mesmo que uma criança seja autista na sua casa, a Giovana é autista aqui, mas ela não tem o mesmo déficit que o Thomas tem. São diferentes. Exatamente. Então, na verdade, o manejo dos nossos filhos, quem vai saber fazer somos nós, os terapeutas, eles vão nos norteando de qual forma que a gente vai fazendo, entendi. E deixa eu te fazer uma pergunta, Mana. Você me falou que eles fazem no ambiente de casa. Se o pai não está em casa, se de repente os pais trabalham, como é que funciona? Existe uma clínica também que essas crianças possam fazer a intervenção? Olha, isso é uma coisa super acessível aqui, eu acho que para todas as pessoas, porque nem todo mundo pode parar de trabalhar, né? Na época que o Thomas teve o diagnóstico, eu não parei de trabalhar, mas eu diminui bem a minha carga para poder acompanhá-lo, porque eu sabia que esse primeiro ano de terapia deles ia ser muito importante, e nós optamos por estar mais presente para a gente conseguir aprender e lidar melhor com ele nas situações. Mas eles têm opções de ir na casa da criança e acompanhar com outro familiar, não necessariamente precisa ser o pai e a mãe, pode ser a avó, pode ser o tio, pode ser uma babá, que nos Estados Unidos a gente tem muita babá, e também eles podem acompanhar a criança na casa da babá, eles podem acompanhar a criança numa escola, se você quiser, se você ou na casa da babá, ou numa escolinha particular que você pague para a criança, eles podem acompanhar se a escola permitir, entendeu? E também eles têm o centro deles, né, de treinamento, né, eles têm a clínica deles. Não são todas as empresas que têm o centro deles. Por exemplo, a primeira empresa que trabalhou com Thomas não tinha. Mas a empresa atual que trabalha com Thomas tem. Então, você também tem essa opção. Então, tem para todos os gostos. Na verdade, você faz o que é melhor para sua família, para você, para o seu filho, que vai se enquadrar melhor na rotina, né, de vocês. Perfeito. Então, na verdade, quando a Neuro passa essa listagem das empresas, né, para fazer esse processo de intervenção que você comentou no vídeo do diagnóstico, na verdade, você já vai escolher uma empresa, além da rede de apoio que vocês têm, né, para fazer essa indicação, tem empresas que têm intervenção somente em casa e tem empresas que já têm o centro delas para o pai, na verdade, se adequar, cada um se adequa dentro da sua realidade. Exatamente, isso mesmo. Perfeito. Perfeito. Tem mais alguma coisa que você acha pertinente comentar sobre a questão das terapias, Mana? Quantidade é mais ou menos 6 horas por dia? Sim, geralmente, eu acredito que o máximo que seja por dia são 6 horas. Tá. Que eu acho que é bem puxado, porque é bem intenso. Sim. Eu acho que, assim, inicialmente o Thomas ele se frustrava demais, porque quando ele começou as terapias ele não falava nada, e era difícil para a gente também, assim, segurar a onda na terapia, porque ele queria alguma coisa e chorava, e a gente queria acolher ele, não que a gente não poderia acolher ele, mas o certo era não acolher para ele aprender que ele não pode chorar, que se ele fizer esse comportamento, a gente não vai lá ver que ele precisa se acalmar, ele precisa vir até mim pedir minha ajuda, ou ele precisa vir pedir um abraço, sabe? Assim, no começo foi bem difícil para a gente também entender essas questões, mas é necessário, e eu acho que o tratamento, assim, foi fundamental. O Thomas, depois de 3 meses de terapia, ele era outra criança. O Thomas era uma criança que, assim,
Eu ia no shopping com ele e ele só corria, eu só ficava correndo atrás dele e eu ficava pensando assim, meu Deus, será que um dia o Thomas vai andar no shopping assim, segurando na minha mão? E hoje eu posso largar ele, não preciso nem segurar na mão dele. Ele anda comigo no shopping. Se ele começa a desviar um pouquinho para lá, eu falo, Thomas, vem aqui com a mamãe, por favor. Aí ele já vem. Então, assim, é maravilhoso, assim, acho que mudou totalmente as nossas vidas, a terapia ABA, deu um conhecimento que eu acho que eu não teria em lugar nenhum, acho que livro nenhum, internet nenhuma me traria esse conhecimento, porque quando o Thomas começou esse processo de diagnóstico, a gente começa a estudar muito, né, Érica? A gente estuda, mas quando você está dentro da situação, quando você está ali fazendo a terapia com seu filho, você fala, nossa, eu não acredito que se eu fizer isso funciona, se eu fizer aquilo funciona. E não tem livro que vá trazer essa experiência que eu tive de ficar esse 1 ano fazendo terapia com o Thomas em casa. Foi, assim, extraordinário para mim, eu aprendi tanto. E foi bom, assim, isso foi um crescimento para a gente, para a família, para todo mundo, né? Por isso que a gente fala, a gente usa um termo aqui, que a mãe é coterapeuta, porque a gente acaba tendo uma supervisão, né? No seu caso aí, a clínica, no meu caso aqui também, a supervisora ou a psico da Gi, que me direciona, né, na questão dos manejos, mas o que difere aqui para nós é que, assim, geralmente os tratamentos aqui no Brasil são feitos em clínicas, né, que as clínicas são adaptadas para as crianças, né, e em casa, quando o médico prescreve, quando ele vê a necessidade de uma intervenção mais assim, com mais horas, né, de até 40 horas, o médico faz o pedido do AT, do acompanhante terapêutico. Então, geralmente, o AT vem para a casa, né, para nos ensinar a manejar, para fazer atividade de vida diária, né? A Giovana, nesse momento, ela tem ficado na clínica praticamente período integral, por quê? Porque ela está fazendo uma intervenção alimentar e ela voltou a comer na clínica, né? Então, a gente ainda está esperando ela, assim, acostumar com esse processo para depois generalizar e ela voltar com os atendimentos aqui para casa enquanto ela não está na escola. Mas, assim, é fundamental, e é o que você falou, a gente aprende muito, né? Porque é o nosso filho, então quem vai saber manejar melhor os nossos filhos somos nós. Né? Por isso que a gente não pode negligenciar nesse tema que é tão importante de buscar as intervenções, tomar muito cuidado com a informação falaciosa que tem na internet, sabe? Buscar profissionais qualificados, buscar redes de apoio, igual você, tem essas mães aí que tem acho que tem uma mãe até que você comentou que ela tem um canal que é bem interessante, né? Que ela é muito estudada, que ela está sempre buscando novidade, buscando bastante conhecimento, distribuindo, né? Porque não é só buscando para si, ela também está distribuindo. Então, é muito importante a gente tomar cuidado de também ter a rede certa, né? Exatamente. Para que a gente possa descansar. Mana, mais uma vez eu quero agradecer sua imensa contribuição aqui para o canal. Se você achou esse vídeo relevante, não deixa de compartilhar com quem precisa. A gente se vê em uma outra oportunidade. Te amo.